A terra do cemitério do meu pai ainda estava grudada na sola do meu sapato, quando meu marido, Rogério, decidiu que a minha dor já tinha passado do ponto. Naquela noite, eu não era uma esposa de luto. Eu era uma obrigação a ser cumprida. Ele não quis saber da minha alma, sabe? Só do meu corpo. Foi um egoísmo tão frio, um absurdo tão grande, que gelou o que restava de mim. Ele me virou do avesso e não sobrou nada. E o pior, a facada final veio no dia seguinte, na casa da minha família. Lá estava ele, abraçando a minha tia, a Sônia. Mas não era um abraço de consolo. Era íntimo demais. Cúmplice. Eles se olharam por cima do meu ombro com um sorrisinho de quem acaba de fechar um grande negócio. Foi aí que a ficha caiu. Eles achavam que tinham vencido, que o prêmio era todo deles. Só esqueceram um pequeno detalhe: de quem eu sou filha. E o meu pai, meu pai nunca deixava pontas soltas. Nunca. Se você já sentiu na pele o gosto amargo da traição, se já teve que engolir o choro para não dar o braço a torcer, se inscreve aqui e ativa esse sino, porque a justiça que está vindo vai lavar a alma. E me conta aí nos comentários, de que cidade você está assistindo essa ruína começar? Meu pai tinha um ditado. Ele dizia: minha filha, preste atenção em quem aplaude muito alto quando você ganha. Às vezes o barulho é só para abafar o som da inveja. Eu achava que era coisa de gente velha, sabe? Um exagero de quem já viu de tudo. Hoje eu entendo. Ele não estava falando do mundo, estava falando do Rogério. Quando eu conheci o Rogério, foi um conto de fadas. Ele era charmoso, ambicioso, me tratava como uma rainha, o genro que toda mãe pediu a Deus, menos o meu pai. Ele nunca foi com a cara do Rogério, mas era sutil, elegante na sua desconfiança. Ele nunca me proibiu de nada, só me aconselhava. Cuidado com o homem que tem pressa demais para chegar no topo, Lúcia. Quem corre muito, tropeça. E eu, cega de paixão, achava que era só preocupação. Eu via o esforço do Rogério para agradar meu pai, os presentes caros, os elogios forçados, e meu pai só sorria de lado, aquele sorriso que eu sei que guardava 1000 pensamentos. Ele via através daquela fachada, eu tenho certeza, e tinha a Sônia, minha tia, irmã do meu pai. Ela era a outra ponta desse teatro. Sempre por perto, sempre ajudando. Quando meu pai adoeceu, ela praticamente se mudou para nossa casa. Para te dar um apoio, querida, ela dizia. Mas o apoio dela era estranho. Era um olhar curioso demais sobre as contas, um interesse exagerado nos negócios da família. Ela e o Rogério viviam de cochichos pelos cantos. Se eu chegava perto, eles mudavam de assunto, sorriam para mim e falavam do tempo. Uma mão na roda, era o que eu pensava. Uma dupla de víboras, era o que eles eram. Nossa vida era perfeita no papel. Uma casa linda, viagens, jantares, a foto de família que todo mundo posta nas redes sociais, mas era tudo oco por dentro. Era um castelo de cartas construído em cima da fortuna do meu pai, e eu era a princesa ingênua que morava nele. Eu não percebia que o Rogério não me amava. Ele amava o que eu representava, o atalho para ter tudo o que meu pai construiu. E a Sônia não queria me apoiar, queria garantir a parte dela no bolo. Eu vivia numa bolha dourada, e nem imaginava que os dois, meu marido e minha tia, estavam do lado de fora, com um alfinete na mão, só esperando o momento certo para estourar. O momento certo para eles era a morte do meu pai. E então, o mundo parou. O funeral foi um borrão. Um monte de gente vestida de preto, me dando pêsames com olhares de pena. Eu só queria ficar sozinha, me afogar no meu silêncio, na minha saudade. A dor era física. Parecia que tinham arrancado um pedaço de mim. A única coisa que eu queria era chegar em casa, deitar na minha cama e chorar até o dia seguinte. Mas o Rogério tinha outros planos. Planos que não incluíam o meu luto. Naquela noite, a casa estava quieta, cheirando a flores de velório. Um cheiro doce e triste. Eu estava sentada na beira da cama, completamente anestesiada quando ele entrou no quarto. Eu esperava um abraço, um ombro para chorar, uma palavra de conforto, mas o que ele me deu foi um olhar faminto. Ele não via a minha dor. Ele via uma oportunidade. Não vou te dar os detalhes sujos, porque nem eu consigo guardar isso na memória.
O que eu preciso que você entenda é o que ele fez com a minha alma. Ele não queria me consolar, queria me consumir. Foi um ato de posse, como se ele precisasse carimbar a vitória dele no meu corpo, no momento da minha maior fraqueza. Cada toque dele era uma profanação, cada gesto era uma prova de que eu não significava nada. Eu era um objeto, uma propriedade, uma última etapa do plano dele a ser concluída. Eu fiquei ali, parada, enquanto ele me usava. Eu deixei, porque eu não tinha forças, nem para respirar. Quando terminou, ele simplesmente virou para o lado e dormiu, como se tivesse acabado de fazer a coisa mais normal do mundo. E eu fiquei ali, no escuro, sentindo a maior náusea da minha vida. Não era mais só luto, era nojo. Era a sensação de ter sido traída da forma mais profunda e covarde que um ser humano pode ser. Naquele momento, naquela cama que um dia foi nossa, uma rachadura se abriu dentro de mim. Uma fissura. O homem com quem eu casei morreu ali, e no lugar dele, nasceu um monstro. O meu luto pelo meu pai continuava ali, imenso. Mas agora, do lado dele, uma outra coisa começou a brotar. Uma semente de raiva. Uma raiva fria, silenciosa e muito, muito paciente. Eu ainda não sabia de nada sobre ele e a Sônia, mas naquela noite eu já sabia que algo estava terrivelmente errado. E eu jurei, ali no escuro, que ia descobrir o que era. A manhã seguinte foi um inferno disfarçado de café da manhã. A família toda reunida na casa que era dos meus pais. Primos, tios, um monte de gente com cara de velório, falando baixo e me olhando com pena. E lá estavam eles, Rogério e Sônia. Ele, com a maior cara de pau, agindo como o viúvo de apoio. Trazia um copo d'água para mim, colocava a mão no meu ombro, perguntava se eu precisava de alguma coisa. Um ator, um canalha digno de um Oscar. E a Sônia, circulando pela sala como se a casa já fosse dela, oferecendo café e organizando tudo. A dona da situação. Eu estava sentada no sofá, quieta, observando. Meu corpo doía, minha alma estava em frangalhos, mas meus olhos nunca estiveram tão abertos. E foi aí que eu vi. Não foi uma mensagem no celular, não foi um bilhete, não foi nada disso. A prova estava na cara deles, na cara dura deles. Em um momento a sala ficou mais vazia. Alguns primos foram para o jardim, outros para a cozinha. Ficamos só nós três na sala de estar. Eu fingi estar olhando um álbum de fotos antigo, mas eu estava vendo tudo pelo canto do olho. O Rogério se aproximou da Sônia, que estava perto da lareira. Ele passou por ela, e achando que eu não estava vendo, a mão dele deslizou pelas costas dela. Um toque rápido, possessivo, que não tinha nada de familiar. E ela, em vez de se afastar, se inclinou na direção dele, um movimento quase imperceptível. Mas o pior foi o olhar que eles trocaram. Foi um segundo, um olhar de vitória, de cumplicidade, um sorriso minúsculo no canto da boca dele, que foi respondido por um brilho no olho dela. Naquele instante, tudo fez sentido. A noite anterior, a pressa dele em cima de mim não tinha sido desejo. Tinha sido uma comemoração. Uma celebração nojenta de que, com a morte do meu pai, o caminho estava livre para eles. Aquele abraço não era consolo, era um pacto. Eles não estavam de luto, estavam brindando. Aquela casa, aquele dinheiro, tudo que meu pai construiu, eles já viam como deles. E eu? Eu era só um detalhe. A idiota útil que eles precisavam manter por perto até conseguirem botar a mão em tudo. A dor do luto se misturou com uma raiva tão profunda, tão gelada, que parou o meu choro. Eu não senti mais vontade de chorar. Senti vontade de agir. Senti vontade de arrancar aquela máscara de bom moço do meu marido e a de tia boazinha da minha tia. A prova não era algo que eu pudesse mostrar para alguém. Era uma certeza que se instalou no meu peito. E essa certeza era tudo que eu precisava. Eles achavam que eu era frágil, quebrada pela dor. Mal sabiam eles que a dor estava me transformando em outra pessoa. Alguém que eles definitivamente não gostariam de ter como inimiga. Eu passei o resto daquele dia no piloto automático. Respondia sim e não. Abraçava quem me abraçava. Agradecia as palavras de consolo. Por fora, eu era a viúva de luto, a filha devastada. Mas por dentro, uma máquina estava começando a funcionar.
Uma máquina de calcular fria e precisa. Cada gesto de carinho do Rogério era uma facada. Cada palavra de apoio da Sônia era um veneno. E eu aceitava tudo, com um sorriso triste no rosto. O luto pelo meu pai ainda estava lá, um buraco no meu peito. Mas a dor da traição estava construindo uma ponte sobre esse buraco. E eu sabia que precisava atravessar. A dor pelo meu pai me fazia querer deitar e morrer. A raiva pelo que eles fizeram me fazia querer levantar e lutar. E a raiva venceu. A transição de vítima para outra coisa aconteceu quando meu celular tocou. Era um número desconhecido, mas eu atendi. A voz do outro lado era grave e formal. Senhora Lúcia, aqui é o Dr. Arantes, advogado do seu pai. Meus pêsames. Eu preciso que a senhora compareça ao meu escritório amanhã para a leitura do testamento. É importante que o seu marido e sua tia, Sônia, também estejam presentes. Seu pai foi muito específico quanto a isso. Cada palavra dele soava como um código. Específico quanto a isso. Meu pai, o homem que via através das pessoas. O homem que dizia que quem corre muito tropeça. Naquele segundo eu entendi. Isso não era um testamento. Era uma arma. Uma arma que meu pai tinha deixado para mim. Ele sabia. De alguma forma, ele sempre soube. Ele viu o que eu não quis ver. E ele não me deixou desprotegida. Ele me deixou um plano. A dor no meu peito não sumiu, mas ela mudou de forma. Não era mais uma dor que me paralisava. Era combustível. Eu olhei para o Rogério, que conversava animadamente com a Sônia no outro canto da sala, os dois já fazendo planos com um dinheiro que não era deles. E eu não senti mais tristeza. Eu senti pena do que estava por vir. Eu desliguei o telefone e me levantei. Fui até eles. Com a voz mais calma que consegui, eu disse: o Dr. Arantes ligou. A leitura do testamento é amanhã. Ele pediu que vocês dois fossem. O brilho nos olhos deles foi imediato. A ganância era quase palpável. Eu me virei e saí. Eu não era mais a Lúcia que chorava no escuro. Eu era a filha do meu pai, a executora do seu último desejo. E a justiça, eu prometi a mim mesma, seria feita, custe o que custar. O caminho até o escritório do Dr. Arantes foi uma peça de teatro. Sabe quando o silêncio dentro de um carro grita mais alto que qualquer música? Era exatamente assim. Rogério dirigia, tamborilando os dedos no volante, assobiando uma musiquinha irritante. Ele tentava parecer relaxado, o marido solidário levando a esposa enlutada para resolver a burocracia. Mas a ansiedade dele vazava por todos os poros. Do lado dele, Sônia, no banco do carona, não parava quieta. Ajeitava o cabelo, olhava a bolsa, suspirava. Os olhos dela brilhavam com uma ganância que ela nem se dava ao trabalho de esconder. E eu, no banco de trás, estava em paz. Uma paz assustadora. Eles achavam que o meu silêncio era tristeza, mas era concentração. Eu estava me preparando. Quando estávamos quase chegando, eu me inclinei para a frente, colocando a cabeça entre os dois bancos, e disse com a voz mais doce do mundo: sabe, Rogério, eu estava pensando, papai era um homem tão meticuloso, tão detalhista. Tenho certeza que ele deixou tudo organizado para que cada um recebesse exatamente o que merece. Eu vi a nuca do Rogério enrijecer. Ele parou de assobiar. Pelo espelho retrovisor, vi o sorriso dele vacilar por um segundo. Sônia se virou para mim, forçando um sorriso. Claro, querida. Seu pai era muito justo. Eu olhei bem dentro dos olhos dela e continuei. Sim, tia. Muito justo. O seu apoio, por exemplo, toda a sua ajuda nesses últimos meses, tenho certeza que ele fez questão de recompensar à altura. O sorriso dela congelou. Foi sutil, mas eu vi. Uma pequena faísca de dúvida, de medo. Pronto. A semente da paranoia estava plantada. Chegamos ao prédio do advogado. Na sala de espera, eles sentaram juntos num sofá, falando baixo, como dois ladrões planejando o assalto. Eu fiquei de pé, olhando a vista da janela. O Dr. Arantes apareceu na porta e me chamou para dentro primeiro. Só por um minuto. Rogério e Sônia se olharam, incomodados. Na sala dele, o Dr. Arantes fechou a porta. Ele não me disse o que estava no testamento. Ele só segurou minha mão e disse: Lúcia, seu pai pensou em tudo. Apenas confie no processo. Ele era um grande estrategista. O olhar dele me disse tudo o que eu precisava saber.
O show estava prestes a começar, e eu tinha o melhor lugar na plateia. Eles já estavam sentindo o cheiro do dinheiro. E eu, o cheiro do medo. Se você está pronta para ver o circo pegar fogo, deixe o seu like aqui para fortalecer essa corrente. Quando eles entraram na sala, o clima mudou. O ar ficou pesado. A sala do doutor. Arantes era clássica, sabe? Estantes de madeira escura cheias de livros, uma mesa imponente, cadeiras de couro que faziam barulho quando a gente se mexia. Um cenário perfeito para um tribunal. Nós nos sentamos em frente à mesa dele. Eu no meio, Rogério à minha direita, Sônia à minha esquerda. Como réus. Dr. Arantes colocou os óculos, pegou um documento grosso e começou a ler com uma voz monótona e profissional. Ele começou com as partes chatas. Doações para instituições de caridade que meu pai ajudava, uma pequena quantia para um antigo funcionário da empresa, a coleção de relógios que ia para um primo distante, coisas pequenas, burocráticas. E a cada item que não era o principal, a ansiedade do Rogério e da Sônia aumentava. O pé dele batia no chão sem parar. A Sônia torcia um lenço nas mãos. Eles trocavam olhares, impacientes, como se dissessem, anda logo com isso. E eu estava imóvel, serena. Eu observava cada tique nervoso, cada suspiro disfarçado. Em um momento, o Dr. Arantes mencionou a casa de praia. Rogério se ajeitou na cadeira, animado. Eu me virei para ele e disse baixinho, quase um sussurro. Lembra dessa casa, amor? Papai nunca gostou daquela reforma que você sugeriu. Dizia que você não tinha bom gosto para decoração. O sorriso dele murchou na hora. Ele só murmurou não me lembro disso. Um pouco depois, Sônia suspirou alto, frustrada. Eu coloquei a mão no braço dela, um gesto de conforto. Calma, tia. Papai sempre dizia que as melhores coisas da vida vêm para quem sabe esperar, não é mesmo? Ela puxou o braço de leve, sem nem olhar para mim. Eu não estava sendo agressiva. Eu estava apenas usando as palavras, as memórias, para cercá-los. Cada comentário meu era um tijolo a mais no muro que estava se erguendo ao redor deles. Eles vieram para essa sala achando que iam sair milionários. Mas pouco a pouco, eu estava fazendo eles se sentirem como intrusos, como fraudes. O ar na sala estava tão tenso que podia ser cortado com uma faca. O Dr. Arantes fez uma pausa, bebeu um gole d'água e olhou para nós três por cima dos óculos. A voz dele ficou mais séria. E agora, chegamos à cláusula final, a disposição pessoal e intransferível do Sr. Son sobre nome do pai. O silêncio que se seguiu foi absoluto. A guerra psicológica tinha acabado. A hora da bomba tinha chegado. O doutor Arantes tirou os óculos, limpou-os devagar com um lenço e os colocou de volta. Cada movimento dele parecia durar uma eternidade. O silêncio na sala era tão grosso, tão pesado, que eu podia sentir o gosto dele na minha boca. Um gosto de metal e poeira. Rogério tinha parado de bater o pé. Ele estava rígido como uma estátua, com os nós dos dedos brancos de tanto apertar o braço da cadeira. Sônia parecia ter envelhecido 10 anos em 10 segundos. O rosto dela estava pálido, a maquiagem toda craquelada em volta da boca, que estava aberta num O mudo. Eles sabiam. A intuição, aquela coisa que a gente ignora, mas que nunca mente, estava gritando nos ouvidos deles. O advogado pigarreou e começou a ler. E a voz dele, antes monótona, agora tinha um peso, uma gravidade de juiz lendo uma sentença. Cláusula final, ele disse. Escrita de próprio punho pelo meu cliente. Cito. A minha querida irmã, Sônia. Lembro-me de quando éramos crianças, e você sempre quis os meus brinquedos. Parece que, mesmo depois de velha, você não mudou. A sua ganância e o seu desrespeito pela memória da nossa mãe, que tanto a ajudou, me enojam. Você se aliou ao homem que enganava a minha única filha, esperando recolher as migalhas da traição. A você, não deixo nada além da minha mais profunda decepção. A Sônia soltou um gemido, um som baixo, como o de um animal ferido. Ela olhou para mim, com os olhos cheios de lágrimas, como se eu pudesse fazer alguma coisa, mas eu não desviei o olhar. Continuei encarando o Dr. Arantes, que nem sequer piscou. Ele virou a página e o som do papel ecoou na sala. Ao meu genro, Rogério, você, que entrou na minha casa com um sorriso falso e um aperto de mão fraco. Você,
que viu na minha filha não uma companheira, mas um degrau, um atalho para o meu dinheiro. Você, que desonrou a minha filha no momento de sua maior dor. Saiba que eu sempre soube quem você era. Homens como você deixam rastros. E eu sou um bom caçador. A você deixo um conselho. Nunca subestime a inteligência de um pai que ama a sua filha acima de tudo. A sala inteira parecia estar girando. Rogério começou a tremer. Uma tremedeira visível, de raiva e pânico. Isso é um absurdo. É uma calúnia. O velho estava senil. Ele quase gritou. Mas o Dr. Arantes levantou uma mão, pedindo silêncio, e leu a última parte. A parte que era o cheque-mate. Portanto, deixo a totalidade dos meus bens, ações, empresas e propriedades, sem exceção, para a minha única e amada filha, Lúcia. Contudo, esta herança vem com uma condição suspensiva, inegociável e irrevogável. Ela só terá acesso a um único centavo do meu patrimônio no dia em que apresentar a este escritório o seu atestado de divórcio de Rogério e uma ordem de restrição contra Sônia. A escolha, minha filha, é sua, mas sei que te criei para ser forte. Silêncio. Morte. Humilhação. Era isso. A bomba atômica tinha explodido em câmera lenta bem no meio da sala. E quando eu achei que não podia ficar pior para eles, o Dr. Arantes, com a calma de um cirurgião, puxou de uma pasta um envelope pardo, lacrado com cera vermelha. Ele o colocou sobre a mesa, bem no centro, entre nós três. Seu pai também deixou isto. Ele o intitulou Provas. Ele me deu instruções para entregá-lo às autoridades competentes, caso a senhora, ele disse, olhando para mim, encontrasse qualquer dificuldade para cumprir a sua decisão. O envelope ficou ali, pulsando na mesa. Uma ameaça silenciosa e definitiva. Rogério olhou para o envelope, depois para mim, e o rosto dele era uma mistura de ódio e súplica. A máscara de bom moço não só caiu, ela se estilhaçou no chão. O que sobrou foi a verdadeira face dele, a de um homem pequeno, desesperado e completamente derrotado. A volta para casa foi o oposto da ida. O silêncio foi substituído por uma histeria feia, desesperada. Assim que a porta do escritório do Dr. Arantes se fechou atrás de nós, Sônia desabou a chorar. Um choro alto, forçado, cheio de Lúcia, querida, você não pode acreditar nisso. Seu pai estava doente, confuso. Rogério ficou em silêncio até entrarmos no carro. E então, ele explodiu. Não era a raiva de um homem ofendido. Era o chilique de uma criança que perdeu o brinquedo. Ele batia no volante, gritava que meu pai era um velho louco e vingativo, que eu era uma ingrata, que eu não podia fazer isso com ele, com a nossa vida. A nossa vida? Que piada. Eu fiquei quieta no banco de trás, olhando a cidade passar pela janela. As palavras deles batiam em mim e caíam no chão, não me atingiam mais. Eu estava blindada por uma certeza fria. Quando chegamos em casa, a casa que era minha, a coisa ficou ainda pior. Eles me seguiram para dentro, como dois cães sem dono. Rogério tentou me abraçar, tentou usar o corpo dele, a intimidade dele, para me manipular. Lúcia, meu amor, a gente resolve isso. Nós somos um casal. Você não precisa desse dinheiro. Você tem a mim. Eu me afastei dele com um nojo tão visível que ele recuou. Sônia tentou a chantagem emocional, falando da família, do que as pessoas iam pensar, do escândalo. Pense na memória do seu pai. Você vai transformar o luto dele num circo? E foi aí que eu falei. Minha voz saiu baixa, mas firme como uma rocha. A memória do meu pai? Eu disse, olhando bem para ela. A memória do meu pai foi o que me salvou de vocês. A única coisa que está sujando o nome dele aqui é a sua ganância, tia. Depois me virei para o Rogério. E você? Pegue as suas coisas e saia da minha casa. Agora. A transformação no rosto dele foi assustadora. A súplica virou ameaça. Você não vai fazer isso. Você não tem coragem, ele disse, dando um passo na minha direção. Mas ele parou. Porque ele viu nos meus olhos que a Lúcia que ele conhecia não existia mais. Eu peguei meu celular e disquei o número do meu advogado, o pessoal, não o do meu pai. Coloquei no viva voz. Dr. Matos? Lúcia. Pode dar entrada nos papéis do divórcio.
E eu preciso de uma ordem de restrição contra a Sônia. Sobrenome. Sim, o mais rápido possível. O som da minha voz, calma e decidida, foi o verdadeiro golpe. Foi a pá de cal. Eles ficaram paralisados. Rogério ficou branco. Sônia começou a soluçar de verdade. Um choro feio, de desespero. Eu não precisei gritar. Não precisei expulsar. Apenas observei enquanto a realidade caía sobre eles como uma tonelada de concreto. Ele, subindo as escadas para pegar suas coisas, parecendo um fantasma. Ela, sentada no sofá da minha sala, encolhida, derrotada. A ruína deles não foi um evento barulhento. Foi um processo silencioso e burocrático, que começou com a minha voz calma ao telefone. Eu os observei de longe, sentada na poltrona do meu pai, enquanto o mundo deles desmoronava. E pela primeira vez desde que ele morreu, eu senti que podia respirar de novo. Não era felicidade. Era justiça. Uma justiça fria, precisa e absolutamente satisfatória. Passaram-se 6 meses. O outono chegou, e as folhas das árvores na rua da minha casa começaram a cair, cobrindo o chão com um tapete de cores quentes. Tudo muda, não é? As estações, as pessoas, a vida. Eu mudei. A Lúcia que chorava no escuro, que se sentia um objeto, que aceitava tudo calada. Essa Lúcia não existe mais. Ela foi enterrada junto com a minha ingenuidade. Hoje, quem senta na cadeira do escritório do meu pai sou eu. A mesma cadeira de couro, com vista para o mesmo jardim que ele tanto amava. No começo foi difícil. Eu não entendia de planilhas, de ações, de reuniões, mas meu pai, em sua sabedoria infinita, deixou tudo encaminhado. Ele deixou pessoas de confiança para me guiarem, para me ensinarem. E eu aprendi. Aprendi a ser firme, a negociar, a dizer não. Aprendi a ser a mulher que meu pai sabia que eu podia ser. Às vezes recebo notícias, não porque eu procuro, mas porque o mundo é pequeno e as más notícias correm rápido. Rogério, soube por um antigo amigo em comum, tentou voltar para a cidade pequena de onde veio, mas a história se espalhou. A humilhação do testamento virou fofoca de cidade grande, e fofoca de cidade grande viaja na velocidade da luz. Ninguém queria contratar um homem com aquela fama. Ninguém queria se associar a ele. A última vez que ouviram falar, ele estava morando de favor na casa de um primo, fazendo bicos e culpando a todos, menos a si mesmo, pela sua desgraça. Ele não perdeu só o dinheiro. Perdeu o nome, o respeito, a máscara que ele levou uma vida inteira para construir. E a Sônia? A Sônia foi a que mais me surpreendeu. Ela tentou de tudo. Mandou cartas, pediu para parentes intercederem, chegou a me esperar na porta de casa, chorando, pedindo perdão. Um perdão que cheirava a desespero financeiro. A ordem de restrição cuidou disso. Ela se afastou da família, ou melhor, a família se afastou dela. A vergonha era grande demais. O que ela fez foi uma traição em tantos níveis que ninguém conseguiu perdoar. Ela vendeu a sobrinha e a memória do irmão por um sonho de riqueza que virou pó. Hoje, ela vive num apartamento alugado, pequeno, e as pessoas que a encontram na rua dizem que ela é uma sombra do que era. A arrogância se foi. O brilho da ganância nos olhos foi substituído por um vazio opaco. Eu não sinto alegria ao saber disso. Sinto nada. É como ler a notícia de um jornal sobre pessoas que eu não conheço. A vitória não é barulhenta. É silenciosa. É a paz de tomar um café de manhã olhando para o jardim, sem medo, sem angústia. É assinar um contrato importante usando a caneta do meu pai. É olhar no espelho e ver uma mulher que, apesar da cicatriz, está inteira. Eles queriam o império do meu pai. Acabaram com as ruínas de suas próprias vidas. Eu só queria meu pai de volta. E acabei me tornando a guardiã de tudo que ele construiu. No final, a justiça do meu pai não foi só uma vingança. Foi uma lição. E a minha paz, a minha paz é a prova final de que ele venceu. E essa é a minha história. O fim de um capítulo e o começo de outro. Sabe, por muito tempo eu me perguntei se fiz a coisa certa. Se o perdão não teria sido um caminho mais nobre. Mas aí eu me lembro daquela noite, do frio, do nojo. E eu entendo que o perdão às vezes é um luxo que a gente não pode se dar. Às vezes, a gente precisa se salvar primeiro. Meu pai me deu as ferramentas, mas a decisão final foi minha. Eu poderia ter rasgado aquele testamento. Poderia ter escolhido a ilusão.
Mas eu escolhi a mim, eu escolhi a verdade, por mais dura que ela fosse. E hoje, sentada aqui, eu sei que foi a melhor escolha. Agora eu quero saber de você. Eu quero que você olhe para dentro de si e me responda com toda a sinceridade. Se fosse com você, o que você faria? Você teria coragem de puxar o gatilho que meu pai armou para mim? Você destruiria a vida de 2 pessoas para reconstruir a sua? Ou o amor, ou o medo, ou a culpa falariam mais alto? Não existe resposta certa ou errada. Existe a sua verdade. E é essa verdade que eu quero ler. Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Me conta o que você faria no meu lugar. A sua história, a sua força, me ajudam a seguir em frente. Se essa jornada fez algum sentido para você, se você sentiu um pingo da minha raiva e da minha paz, compartilhe esse vídeo. Tem muita gente por aí precisando saber que não está sozinha e que no final a gente sempre pode reescrever o nosso destino. Obrigada por me ouvir. Obrigada por ser minha cúmplice até o final. A gente se vê no próximo labirinto.